Pronto, estamos todos prontos para começar? Acho que é melhor avançar, sim. Ok, então só um minutinho. Começar a admitir. Bom dia, o meu nome é Gonçalo Pimenta de Castro, eu sou vice-presidente e membro da Comissão Executiva da AEMinho. Bem-vindos a mais uma Speed Talk da AEMinho. Desta vez falamos sobre o regime geral da corrupção e whistleblowing com Ana Rita Duarte Campos e Ricardo Henriques, ambos advogados especialistas da Abreu Advogados, e a quem agradecemos a disponibilidade para estarem hoje aqui. Ana Rita e Ricardo, muito obrigado. Deixo agora convosco. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo. Antes de mais, gostávamos de agradecer o convite da AEMinho e dizer que, no fundo, vimos aqui falar nesta manhã de verão de um pacote legislativo, porque é disso mesmo que se trata, porque foi um conjunto de legislação que foi aprovada no final da legislatura passada, portanto, em dezembro de 2021, e que na parte da proteção de denunciantes entrou em vigor no dia 18 de junho deste ano. Este pacote legislativo tem duas vertentes. Tem uma vertente, por um lado, de proteção dos denunciantes e, por outro lado, tem uma vertente de prevenção de corrupção, de atos de corrupção e de infrações conexas, e já explico do que é que estamos a falar quando falamos em infrações conexas à corrupção, dentro de empresas, associações, portanto, entidades jurídicas que empreguem mais de 50 pessoas. Nós preparamos aqui uma apresentação muito pequena, que depois podemos deixar convosco, e, portanto, exatamente o que eu estava a dizer, começando pela parte da prevenção da corrupção, temos em primeiro lugar o Decreto-Lei 109/E de 2021, que entrou em vigor no dia 7 de junho e estabeleceu o regime geral da prevenção da corrupção. Este decreto-lei teve aí alguma polémica na praça pública. Porquê? Porque este decreto-lei tem duas vertentes. Tem, por um lado, a vertente do Mecanismo Nacional de Combate à Anticorrupção, que foi publicada a portaria da instalação há cerca de 3 semanas, mas que ainda não está a funcionar. Isto significa o quê? Significa que estas medidas de que eu vou falar de prevenção da corrupção não terão sanção enquanto o Mecanismo Nacional de Anticorrupção não for empossado. E, portanto, já se sabe quem será o presidente, é o Dr. Henriques Gaspar, não sabe ainda quando é que este mecanismo vai ser instalado e vai começar a trabalhar. E, portanto, estamos dependentes desta clarificação para que tudo aquilo que eu vou referir a seguir esteja plenamente em vigor. Muito bem. Bom, qual é o âmbito de aplicação deste diploma de prevenção da corrupção? Portanto, este Decreto-Lei 109 é aplicável a pessoas coletivas ou então a sucursais de empresas internacionais que tenham sede em Portugal e que empreguem mais de 50 trabalhadores, e, portanto, o setor público e privado. Entidades administrativas independentes, com funções de regulação e atividade económica dos setores privados, público e cooperativo e Banco de Portugal. Portanto, toda a administração do Estado e toda a economia privada com mais de 50 trabalhadores. O que é a grande inovação deste regime geral de prevenção da corrupção? É obrigar, porque é disso mesmo que se trata, e obrigar estas entidades com mais de 50 trabalhadores a adotarem mecanismos preventivos e, portanto, se estes mecanismos não forem adotados, duas uma. Quando estiver em vigor o MNAC, as entidades podem ter processos contra a ordenação e, por outro lado, se ocorrer alguma infração conexa com a corrupção no seio da entidade jurídica, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que não há qualquer hipótese de atenuação da pena, ou seja, por um lado, nós não temos um sistema que permeie completamente, como é o caso da Inglaterra e da Espanha, em que o facto de existir um programa de prevenção de riscos de corrupção significa que se acontecer alguma coisa dessa natureza no seio da organização, que a organização está protegida,
Em Portugal, aquilo que veio a ser consagrado na Lei 94 de 2021, não é na 93, que é a proteção de denunciantes, esta não está referida no slide, é o desconto de 1/3 da pena máxima aplicável. E, portanto, há quem ache isto um magro consolo, eu não acho. Eu acho que as empresas têm de mudar de tónica, têm de mudar de mentalidade, no sentido de não vir apenas o advogado de direito penal, que é o que eu sou, quando alguma coisa corre muito mal, e têm administradores arguídos e têm empresa arguída, e têm sanções acessórias em vez de ser aplicadas à empresa, é preciso criar uma cultura de cumprimento, uma cultura que implique que a entidade seja sempre protegida da atuação de pessoas que podem fazer coisas desonestas dentro dessa mesma entidade. E, portanto, quais são os requisitos deste pacote de medidas de prevenção da corrupção? Por um lado, temos de ter um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. O que é isto? Isto é algo mais sofisticado do que aquilo que nós temos, por exemplo, na Lei do Branqueamento de Capitais. Nós temos de ter uma análise de risco e, portanto, as pessoas têm de entrar, as pessoas normalmente são os advogados ou os consultores, podem ser equipas mistas, nós chegamos a uma empresa e fazemos uma série de perguntas, temos um questionário e o que vamos fazer é ver qual é o risco em concreto da verificação de cada uma das infrações. E, portanto, e depois temos uma classificação. E associada a essa classificação de risco, no caso dos riscos mais elevados, este plano de prevenção de riscos de corrupção tem de ter medidas corretivas, não apenas preventivas todos os planos têm de ter, mas têm de ter medidas corretivas. E, portanto, isto significa que, com a aprovação dos planos de prevenção de riscos, o que acontece é que não apenas os riscos são identificados e classificados, como são imediatamente aprovadas as medidas preventivas e as medidas corretivas destinadas a corrigir as situações de risco elevado que sejam detectadas. Código de conduta. O que é um código de conduta? Eu diria que um código de conduta é um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas trocado por miúdos, com exemplos, é isto mesmo. Portanto, um código de conduta é um documento de onde resultam normas de conduta simples, porque têm de ser acessíveis à organização toda, desde a pessoa que está na segurança até ao administrador da empresa, e, portanto, um bom código de conduta tem de ser perceptível e acessível por parte de toda a organização, mas que tem de trocar por miúdos o plano de prevenção de riscos. O que é que isto significa? Significa que um código de conduta deve ser um documento onde nós pomos um conjunto de não apenas diretrizes gerais, mas com recurso a exemplos para que as pessoas se encontrem numa determinada situação, possam ir ao código de conduta e perceber qual é a ação certa a adotar. Programa de formação para dar a conhecer aos trabalhadores e colaboradores as políticas de procedimentos de prevenção. Portanto, não é novidade a formação obrigatória no nosso ordenamento jurídico. Aliás, o Código do Trabalho já pelo menos que eu saiba, desde 2003, quando eu comecei a estudar Direito do Trabalho, já tinha a formação obrigatória e, portanto, aqui a tónica é o quê? É aquilo que já existia na lei 83 de 2017, que é a Lei da Prevenção do Branqueamento, que é formação obrigatória. Aqui vai um bocadinho mais além, porque tem um programa de formação, portanto, tem de ser uma coisa estruturada que faz parte do plano de prevenção de riscos de corrupção. Portanto, no próprio plano de prevenção de riscos se diz o que é que tem de ser ministrado aos vários setores da entidade para que se possa dar por satisfeito o requisito da formação. Canal interno de denúncias, aqui é que as duas novidades relativas se cruzam. Portanto, por um lado, e eu já vou explicar mais um bocadinho o que é que está por trás desta filosofia da denúncia e como é que isto chegou ao nosso ordenamento jurídico. E, portanto, é o próprio Regime Geral de Prevenção da Corrupção e o tal diploma que também instalou, enfim, aprovou o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que ainda não está instalado. É aqui que os dois mecanismos se cruzam, portanto, haver uma linha de denúncias, portanto, interna, anónima, protegida, pelo menos, já vamos ver que não é apenas para isto, mas que este canal de denúncias está previsto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, pelo menos para infrações relativas à corrupção e infrações conexas. E o que é que são infrações conexas? As infrações conexas com a corrupção são os recebimentos e oferta indevidos de vantagem, portanto, os crimes que entraram em vigor no ano 2010. Peculado, participação económica em negócio, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção de desvio ou desvio de subsídio, subvenção ao crédito. Portanto, isto é o que diz a lei e, portanto, isto é uma definição taxativa. Não podem ser mais crimes do que estes. Portanto, os crimes a que
se aplica este regime de prevenção são estes e não são mais nenhuns. Obviamente que isso não implica que as entidades não queiram adotar mecanismos de compliance transversais e que vão muito para além deste tipo de crimes, e isso também já acontece muito. E não acontece só apenas nos grupos internacionais, acontece porque eu acho que efetivamente a mentalidade está a mudar e aquilo que as empresas já perceberam é que mais vale prevenir do que remediar, e portanto aquilo que se faz muito, e nós fazemos muito aqui no escritório hoje em dia, é tentar antecipar os riscos, é analisar a organização por dentro, e a ideia é sempre a mesma, é proteger sempre a organização de condutas nocivas que possam ser praticadas por qualquer um dos seus elementos. E portanto isto eu já expliquei o conteúdo do plano de prevenção de riscos. Outra coisa que é muito importante é a designação do responsável pelo cumprimento normativo. É assim uma expressão muito comprida, mas o que é que isto é? Isto significa que com o próprio plano de prevenção de riscos, nós temos de indicar imediatamente quem é que fica responsável por duas coisas. Por um lado, pela execução do plano e, por outro lado, pela sua revisão. Portanto, é a linha 4 aqui em baixo. E ele estabelece um critério temporal e um critério material. O critério temporal é de 3 em 3 anos. Esta pessoa, e não tem de ser sempre a mesma, portanto, ela até de estar indicada no plano de prevenção de riscos. Esta pessoa, que é responsável pelo cumprimento do programa de prevenção de riscos, de 3 em 3 anos tem de revisitar esse plano de prevenção de riscos. E, portanto, de 3 em 3 anos há uma espécie de revisão constitucional ordinária. Portanto, tem de se parar para pensar, para ver o que está bem, o que está mal. De 3 em 3 anos tem de se revisitar. E sempre que as alterações ao nível da estrutura interna da entidade justifiquem, portanto, alterações ao nível da distribuição de pelouros no Conselho de Administração, demissão do Conselho de Administração, alteração da estrutura acionista, alteração do departamento inteiro. Por exemplo, uma das coisas que se olha muito quando se faz este tipo de planos são para os departamentos que têm autonomia para proceder a pagamentos. E, portanto, é onde normalmente se conclui, e naturalmente ao nível da administração, que os riscos de corrupção e infrações conexas são mais elevados. E se uma dessas estruturas tivesse sido avaliada de determinada maneira no plano de prevenção de riscos, se demitir inteiramente, e portanto imaginem que há um conjunto de pessoas que a equipa toda vai embora, e era em função da atuação dessas pessoas e dos tipos de procedimentos a que elas estavam sujeitas e que tinham implementado que a avaliação de risco tinha sido feita no plano de prevenção de riscos originário. Portanto, se estas pessoas saírem, portanto, se estas pessoas que deram feedback para o advogado ou o consultor fazer o programa de prevenção de riscos se vão embora e, no fundo, aquelas práticas que estavam ali instituídas, criadas por elas, já não são aplicadas, o responsável pelo cumprimento normativo vai ter de revisitar também este plano. Código de conduta, também já referi, tem de ser, o ponto do Código de conduta é a simplicidade, a acessibilidade, e portanto tem de ser um instrumento prático que dê diretrizes concretas para a atuação das pessoas em função daquilo que constar do plano de prevenção de riscos. E tem de ter também as sanções, quer as sanções disciplinares, quer as sanções criminais associadas a determinado tipo de comportamento. Isto também é uma novidade. Sanções. Aqui houve muita gente que na praça pública, enfim, no espaço público, se pronunciou e disse, enfim, afirmando que, bem, como é que é possível coisas de uma gravidade destas, a percepção que existe da necessidade de prevenir os atos de corrupção, etc., como é que é possível estas coimas? E, portanto, as coimas são muito inferiores, já vamos ver, às coimas que estão previstas por incumprimento das regras relativas à proteção de denunciantes, e, portanto, estamos a falar encontrar ordenações disponíveis com coimas de 2.000 euros a 44.891 euros, no caso das pessoas coletivas. Já devia ter terminado. Sim, eu estou mesmo a terminar. E, portanto, mas há aqui uma nota que é muito importante e que eu acho que pode contrabalançar esta questão do facto destas coimas serem inferiores às coimas do whistleblowing, que tem que ver com a responsabilidade subsidiária, ou seja, se a entidade não tiver dinheiro para pagar a coima, são os administradores que têm de pagar. Whistleblowing. Grande mudança de paradigma, enfim, já havia uma lei de prevenção da corrupção de 94, já havia diretrizes relativas até de entidades internacionais e de entidades que tinham inspecionado, em 2017 foi a última vez que inspecionaram as instituições portuguesas e, portanto, do ponto de vista da percepção do fenómeno da corrupção e da sua prevenção. A parte do whistleblowing é todo um mundo novo.
E é um mundo novo porquê? Porque aquilo que existia era uma obrigatoriedade para as empresas terem canais de denúncia internos, sobretudo para situações de assédio, e, portanto, é a situação do artigo 27 do Código do Trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a transposição da Diretiva 1937/2019, aquilo que se assiste em Portugal é aquilo que já era uma realidade fruto também de uma mentalidade um pouco distinta noutros países da Europa, que era a mentalidade que nós temos de garantir que dentro da nossa organização ninguém fica calado, tendo conhecimento de um ilícito, com medo de poder ser prejudicado profissionalmente se denunciar. E este é que é o princípio que está subjacente à proteção de denunciantes. O que é que este regime visa? Este regime visa garantir que as pessoas não tenham medo de falar dentro da organização e, portanto, que possam dizer sempre que têm suspeitas, não precisam ter a certeza, desde que estejam de boa fé, portanto, só podem ser suspeitas fundadas de boa fé, de que há algum ilícito a ser praticado. E quais são os ilícitos? Isto, mais uma vez, eu vou passar, o âmbito de aplicação é exatamente o mesmo da prevenção do mecanismo de prevenção da corrupção, portanto, entidades com mais de 50 trabalhadores, aplica-se não só a trabalhadores, portanto, quem é que pode denunciar? Podem ser até fornecedores, podem ser quaisquer pessoas que tenham relações contratuais ou que estivessem estado em vias de ter relações contratuais com a entidade. E, portanto, imaginem uma pessoa que ficou preterida numa seleção para um posto de trabalho, pode, e isto significa o quê? Pode denunciar. E significa também que a lei a protege, mas sobretudo também do ponto de vista prático, que os canais de denúncia devem ser acessíveis externamente, ou seja, os canais de denúncia, à partida, são para a entidade, dentro da entidade, não é? Mas como o nosso conceito de denunciante é um bocadinho mais abrangente que o conceito que resultava da diretiva, o que acontece é que nós temos de pôr o canal acessível desde fora. Portanto, isto é uma nota que é muito importante. E, portanto, o que é que se pode denunciar? Tudo o que aqui está, 5 tipos de infrações. E isto vai muito para além do que estava na diretiva. Portanto, tudo o que são criminalidade económica ou financeira, portanto, o primeiro ponto, a ato ou omissão contrária aos interesses financeiros da União Europeia, a ato ou omissão contrária às regras do mercado interno, portanto, aqui os pontos 2 e 3 é mais ou menos o que está na diretiva, criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, isto não estava na diretiva, atos ou omissões contrários aos objetivos das regras ou normas abrangidas nos pontos 1 a 3 supra. O que é que isto significa? Significa que sim, o nosso regime é mais abrangente do ponto de vista das infrações que estão sujeitas ao regime da proteção de denunciantes, sim, mas isso acontece porquê? Isso acontece porque nós já tínhamos compliances obrigatórios e canais de denúncia obrigatórios noutros países relativamente à infração, ao tipo de infrações, designadamente às infrações económico-financeiras, e portanto o legislador português aproveitou esta oportunidade para vir acrescentar aquilo que ainda não existia e, portanto, criar aqui um canal de denúncias que abrangesse todas estas infrações e não apenas as infrações ao direito europeu, que é mais ou menos originário e derivado, que é mais ou menos o que resulta da diretiva. Portanto, este regime da proteção de denunciantes entrou em vigor dia 18 de junho de 2022, há aqui um prazo de adaptação que é dado às entidades e, portanto, este regime só entrará completamente em vigor em 2023 e, portanto, tem ali um faseamento. Penalizações, portanto, contra ordenações muito graves, puníveis com coimas de 1.000 euros a 250.000 euros, e as graves, puníveis com coimas de 500 euros a 125.000 euros. E, portanto, aqui o âmbito de aplicação é exatamente o mesmo da Lei da Prevenção da Corrupção, e, portanto, há aqui uma norma que é importante, que é aquilo que prevê a possibilidade de as empresas, portanto, isto são as empresas entre 50 e 249 trabalhadores, qualificam-se como pequenas pessoas, pequenas e médias empresas, que podem partilhar recursos no que respeita à recepção das denúncias e ao seguimento, ou seja, podem juntar-se para fazer isto, desde que garantam sempre a integridade e a confidencialidade das denúncias. E, portanto, isto são as obrigações para as entidades e, portanto, tem de haver sempre um canal de denúncia interna. A Comissão Europeia já se pronunciou sobre isto, já veio dizer que não chega, porque no caso das empresas em grupo, que exista um canal central na Europa, num país qualquer da Europa, e um canal em Portugal. Estou a dar um exemplo, porque não foi esse o exemplo analisado, mas a nota tem de haver um canal no local onde a entidade opera.
tem de se manter os registros das denúncias recebidas por um período mínimo de 5 anos e, se houver processo associado à denúncia, durante o tempo em que o processo estiver pendente, manter a confidencialidade sobre a identidade do denunciante e notificar, isto é muito importante, o denunciante da recepção da denúncia no prazo de 7 dias informal da possibilidade e requisitos para a apresentação de denúncia externa, bem como das autoridades competentes para a receber. O que é que isto quer dizer? A possibilidade de denúncia externa são as situações em que aquilo que é denunciado pelo colaborador ou pelo fornecedor, quem seja, também constitui crime. E nessas situações a entidade tem a obrigação de informar a pessoa de que pode apresentar queixa-crime e a entidade que a pode receber. O último bullet é o mais importante, abster-se da prática de atos retaliatórios contra o denunciante. O que é que são atos retaliatórios? São estes todos, as linhas A a I, e, portanto, tudo o que sejam alterações relevantes das condições de trabalho, presumem-se atos retaliatórios nos 2 anos seguintes à denúncia. E, portanto, o legislador tinha de eleger aqui um determinado período temporal e elegeu este. Portanto, isto é o serviço interno que nós temos aqui de whistleblowing. Temos uma equipa que é liderada por mim, e que tem mais elementos, como é evidente, e que nós oferecemos este serviço aos nossos clientes e, portanto, nas duas vertentes. E, portanto, nós já tínhamos os serviços de compliance normais, que já fornecíamos, e neste momento temos este pacote que abrange, por um lado, a questão da proteção dos denunciantes e a questão da prevenção da corrupção. Muito obrigada. Queria só aproveitar aqui para dar nota aqui de um ponto relativamente ao tema da proteção de dados. Ana, se puderes... Sim, vou passar para trás, desculpa. É só o slide atrás, era esse, exatamente. Não, é o outro, desculpa, mas a seguir é esse. A seguir é esse. Não, para a frente, desculpa. É o penúltimo. Mais um? É esse mesmo. Obrigado. Pronto, só aqui para dar nota aqui de um aspecto que obviamente é bastante importante na implementação destas linhas de denúncia, os famosos canais de whistleblowing, que aliás tiveram bastante notoriedade nos últimos tempos, com casos que foram conhecidos por todos, obviamente de outros países e com outras dimensões, mas que também tiveram um pouco na origem, obviamente, destas iniciativas legislativas por parte da União Europeia e desta concretização que aqui é feita em Portugal. A minha colega já falou, obviamente, aqui de alguns aspectos relacionados com os temas da proteção de dados, nomeadamente o tema da confidencialidade, da conservação das denúncias por um determinado prazo, que vem estabelecido precisamente na lei, do tema dos 5 anos ou por período superior, quando está pendente um processo judicial administrativo referente à denúncia. Mas há aqui também outras questões que é necessário as empresas terem em conta na implementação destes canais de denúncia, nomeadamente a nível da própria preparação para a implementação desses canais. Este era um tema que, aliás, em 2009 a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados já se tinha pronunciado, precisamente na sequência da aprovação nos Estados Unidos da Lei Sarbanes-Oxley, que depois deu origem a vários canais de denúncia de multinacionais que acabaram por querer implementar esses canais também aqui em Portugal e que levaram a Comissão Nacional de Proteção de Dados na altura a pronunciar-se sobre os limites que esses canais de denúncia tinham ou deviam ter ao nível do tratamento dos dados, do âmbito das denúncias que podiam admitir, que era um âmbito mais reduzido. A Comissão não chegou a atualizar, na sequência agora da aprovação deste pacote legislativo, essa orientação. No entanto, obviamente, ela tem que ser lida numa perspectiva atualista e em função destas novas regras, e deve ser, obviamente, tido em conta este novo âmbito de abrangência do tipo de denúncias que podem ser efetuadas. Também o tema do anonimato, que era um tema que era bastante discutido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que hoje em dia a lei prevê expressamente
a vários níveis e, obviamente, depois, como dizia, na implementação destes canais de denúncia é necessário as empresas seguirem determinados passos, considerarem determinados aspectos que aqui mencionamos neste slide, nomeadamente, desde logo, ao nível dos seus registros de atividades de tratamento de dados pessoais, devem ser atualizados e previstos estes novos tratamentos para as empresas que os tenham e, caso, na verdade, todas deveriam ter, apesar de haver alguma isenção para alguns tipos de empresas, é algo que é absolutamente recomendável. Depois, o tema das avaliações de impacto é algo que se torna necessário neste caso, tendo em conta o tipo de dados que são tratados e o número de potenciais denunciados abrangidos aqui por este tipo de comunicações. É também uma obrigação que as empresas devem cumprir, nomeadamente pensando sobre o impacto que o tratamento destes dados pode ter e a forma como ele vai ser implementado na empresa, nomeadamente ao nível dos meios técnicos que vão ser utilizados, ao nível das salvaguardas relativamente à segurança, à conservação dos dados e medidas de segurança relativas à encriptação, eventualmente às questões relacionadas com o anonimato e a forma de garantir esse anonimato em momentos como o exercício do direito de acesso por parte do denunciante. Enfim, são tudo temas que suscitam aqui algumas dificuldades específicas na forma como é desenhada e como é implementada são implementados os canais de denúncia, o que leva muitas vezes as empresas a recorrer a entidades externas para a gestão destas linhas de denúncia. E a utilização dessas entidades externas, há uma oferta muito variada no mercado neste momento de softwares e de empresas que se propõem ajudar na gestão destes canais de denúncia, mas desde logo a contratação desse tipo de entidades implica também uma avaliação do risco que a sua contratação envolve, nomeadamente se é uma empresa que está sediada fora do território nacional, levantará logo questões relacionadas com transferências internacionais de dados pessoais, a necessidade de estabelecer um contrato, um acordo escrito relativo ao tratamento dos dados pessoais em subcontratação com essa entidade. Também necessariamente será importante em complemento a toda a informação e documentação que foi referida pela minha colega, a questão dos avisos de privacidade serem atualizados e conterem informação relativamente ao tratamento de dados pessoais relativos a estes canais de denúncia, este tipo de matérias, em especial, como referi, os temas relativos aos direitos de acesso e ao anonimato e à confidencialidade que é exigida pela lei. E obviamente, depois também temas como a recolha de consentimento ou a indicação de outros fundamentos de legitimidade para o tratamento dos dados. Tudo isto só se consegue, obviamente, se for planeado, como disse, e pensada a implementação do canal de denúncia e, como também dissemos, que a formação assumirá sempre um papel bastante importante e achamos que essencial mesmo para que não haja surpresas, não haja ou haja o mínimo de surpresas possíveis e que sejam antecipados cenários em que se colocam dificuldades práticas de implementação e de gestão não só do canal, mas dos próprios sistemas da proteção de dados. E era este apontamento que eu gostava de deixar e obviamente, agora ficamos disponíveis para eventuais questões que tenham sobre estes temas. Obrigada, Ricardo. Peço desculpa, tinha esquecido de ligar, pensei que tinha ligado o microfone. Não sei da nossa audiência. Sejam à vontade. Só aqui a fechar a apresentação. Parar a partilha. Pois, Em cima. vou perceber. Eu aproveito então para colocar a Ana Rita tinha falado que era possível as pequenas e médias empresas
criarem serviços partilhados nesta situação. Eu gostaria de saber como é que é possível, como é que se pode criar estes serviços partilhados. A ideia aqui é a ideia das sinergias. Não só as empresas, as autarquias locais também têm uma norma muito parecida. E, portanto, qual foi a ideia do legislador? Para além de dar ali aquele compasso de espera relativamente às PMEs, portanto, empresas que empregam entre 50 e 249 pessoas, o que faz é permitir que estas empresas não tenham, porque isto consome recursos, não é? É preciso formar estas pessoas, é preciso ensinar estas pessoas como é que se lida com estes dados, como é que se contacta o denunciante, o que é que se deve dizer ao denunciante, etc, etc, etc. E, portanto, aquilo que começou por ser exigível na área da proteção de dados, depois na área da prevenção do branqueamento, hoje em dia tem aqui um leque de exigência muito maior e, portanto, aquilo que decorre da lei é que todas estas empresas que se qualificam como empregadoras de mais de 50 trabalhadores têm de ter alguém no seu seio que se ocupe da recepção e da tramitação das denúncias. Qual é aqui o grande risco? É se a tramitação não for bem feita, ou se for violado algum prazo, se for inobservado algum prazo, o que é que isto significa? Isto significa que aquele trabalhador pode ir para as televisões, pode ir para o Ministério Público diretamente, pode ir denunciar a empresa e pode ir falar mal da empresa para as redes sociais sem que possa ser prejudicado por causa disso. Portanto, a ideia é garantir que seja privilegiada a denúncia interna e, portanto, que a denúncia seja tratada internamente e com vista também a melhorar o funcionamento da sociedade. A ideia da partilha de recursos, como é que isto se faz? Isto faz-se, em vez de ser cada empresa a montar uma equipa, eu acho que isto é muito simples, no fundo, há um conjunto de empresas, um conjunto de empresas, por exemplo, em que os administradores se conhecem, que se junta e cria uma equipa interna de cumprimento normativo, se não a tiver já por outras razões regulatórias. E, portanto, pode haver razões regulatórias que já obriguem à existência de DPO, à existência de pessoas que velem pela implementação da prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo. E, portanto, estas estruturas podem ser aproveitadas? Podem. Essas estruturas podem ser partilhadas? Podem, de acordo com a lei portuguesa, se estivermos a falar de PMEs ou de autarquias locais que também tenham a mesma dimensão ou que se refiram a zonas com até 10 mil habitantes. E, portanto, a ideia aqui é, eu acho que o legislador teve a percepção de que isto é uma realidade nova, que é uma realidade que vai implicar custos enormes para as empresas e que é uma realidade em que as empresas têm de dotar-se de conhecimentos e, portanto, esta ideia da partilha de recursos aliada à questão no fundo, do escalonamento da entrada em vigor de todas as normas da proteção de denunciantes tem que ver com isso, com a percepção, no fundo, do caminho que nós temos para fazer, não é? Só acrescentar também relativamente à questão da partilha, naturalmente que deverá ser salvaguardado sempre que essa partilha não implica aqui uma partilha para além daquilo que é permitido. Naturalmente que ao nível da conservação dos dados, do tratamento das denúncias, do armazenamento do mesmo, deverá sempre ser salvaguardada, obviamente, aqui através das medidas de segurança necessárias e do tornar, no fundo, aqui estanque aqui a informação de uma entidade em relação a outra e não haver esse tipo de partilha indevida de dados, naturalmente. Se mais alguém quer colocar alguma questão. Também não temos questões no chat. Mas não, estava aqui a ver. De qualquer maneira, depois tem uma. Está aqui uma questão, está. Havendo uma denúncia no canal definido para o efeito, a empresa o que deverá fazer? Bom, a empresa, a primeira coisa que deve fazer é notificar o denunciante, e, portanto, primeira coisa, antes disto, o canal de denúncias, o princípio maior do canal de denúncias é o princípio da confidencialidade e da integralidade, não é? O que o Ricardo estava a dizer, da preservação das denúncias, de garantir que não há fugas de informação, que a identidade da pessoa que denuncia e dos denunciados permanece protegida, etc. E, portanto, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é
o denunciante tem o direito, de acordo com a lei, e se a empresa não cumprir isso, portanto, o denunciante pode ir para fora, pode ir fazer a denúncia fora, tem o direito de ser informado que a sua queixa foi recebida. E, portanto, no prazo de 7 dias a contar da apresentação da denúncia, aquela pessoa tem de ter um feedback. E até 3 meses depois da apresentação dessa denúncia tem de ter uma resposta formal sobre o que é que foi feito, quer do ponto de vista das medidas sancionatórias, quer do ponto de vista das medidas investigatórias, quer eventualmente do ponto de vista das medidas punitivas, para atalhar à situação que foi denunciada. Portanto, isto pressupõe que a situação se comprova. Poderá haver situações em que não se comprova, mas comprovando-se, esta notícia tem de ser levada à pessoa no máximo até 3 meses depois da apresentação da denúncia. Esta pessoa também tem sempre o direito a ser informada assim que o peça, e portanto esta pessoa tem o direito de saber o que é que se passou com a sua denúncia, qual foi a sorte da sua denúncia, se a sua denúncia caiu num cesto vazio ou se a sua denúncia foi tida em consideração do ponto de vista de fazer disputar um processo disciplinar, processo de crime, etc, etc, contra as pessoas que foram participadas. E portanto aqui a ideia é proteger quem dentro das empresas denuncia ilícitos. E, portanto, aqui a ideia também é, sobretudo, a ideia que eu também já referi, de proteger a empresa de atos de pessoas que possam ter interesses diversos dos interesses da empresa. E, portanto, aquilo que sobressai aqui neste diploma é de que o interesse das empresas deve ser o interesse da normatividade, do cumprimento. E, portanto, que o crime é uma realidade estranha à prática empresarial e, portanto, deve ser uma realidade estranha. E, portanto, eu acho que sublinharia isso como uma grande novidade aqui do regime da proteção de denunciantes e da prevenção da corrupção. E, portanto, justifica-se a proteção das pessoas que denunciam precisamente porque a empresa deve ser um lugar onde à partida não exista este tipo de infrações, não é? Muito obrigado. Não sei se questão. Não existindo nem no chat, nem questão por parte da nossa audiência, resta-me agradecer fantásticos esclarecimentos que prestaram. É de facto muito importante as empresas estarem atentas a estas questões. Eu acho que o quadro legislativo está sempre a alterar em algumas circunstâncias. Muitas vezes os empresários estão preocupados com a sua atividade empresarial normal, não é? E acabam muitas vezes por atender a aspectos que depois são apanhados desprevenidos. Nós na EMIN temos sempre esta consciência e queremos que, de facto, os nossos associados sejam sempre informados destas alterações ao quadro legislativo, que são tão ou mais importantes e que podem muitas vezes implicar de forma bastante grave na sua atividade empresarial. Nós enviaremos de seguida os contactos dos nossos oradores e a respectiva apresentação, certeza que estarão disponíveis depois para futuros esclarecimentos e para as consultas que os nossos assim tentam fazer, e irá juntamente com esta apresentação os contactos, questionário de avaliação a esta apresentação. Para informar que no próximo dia 27 teremos um business drink sobre sustentabilidade na construção civil, será no novo edifício da Casais, em Azurém, Guimarães, status oficial de arte da construção sustentável e off-site, a não perder. Já nos encontramos, para quem entrará de férias, boas férias, para quem está de férias, obrigado por terem interrompido para nos ouvirem, mas sempre bastante relevante todas as nossas atividades. Ana Rita, muito obrigado. Muito obrigada a nós. Obrigada. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Claro.